já era o esperado, né? 4 estados têm ocupação de UTI acima de 80%, segundo a Fiocruz. E se a gente pegar aqueles mapinhas do Infogripe que a gente ficava analisando estado por estado, vocês lembram disso? A gente pegava o estado branquinho, o estado verde, o estado marrom, para ver qual que estava subindo e qual que estava caindo. Praticamente não tem ninguém caindo hoje. Não, na verdade não tem ninguém caindo, né? Tá todo mundo subindo e o único estável é o estado de Roraima aqui em cima, né? Que está em instabilidade. Não avaliei o caso deles, mas a gente vê o Brasil inteiro subindo a hospitalização. Então, não tem muito, a gente ainda está subindo a curva de hospitalizações, tá? Na semana passada, eu mostrei para vocês a previsão da Universidade de Washington, tá? Que é feita por um grupo de estatísticos e médicos especialistas em projeções, que ela considera dados como uso de máscaras, vacinação prévia, imunidade populacional, casos anteriores e etc. Né? Mobilidade humana, etc. Então, eles fazem um modelo que visa, um modelo que tenta simular o que está acontecendo hoje e o que vem a acontecer no futuro, baseado na história epidemiológica das doenças. Então, a gente tem aqui que, na semana passada, o modelo da Universidade de Washington, sem os dados do Ministério da Saúde entrando, ele tinha previsto 400 óbitos por dia. Esse era o cenário esperado, no pico da pandemia, que se daria ali no final de fevereiro, tá? No pico dessa onda, ou 600 óbitos por dia no cenário pessimista. O que é o cenário pessimista? Em que a mobilidade aumenta e que o uso de máscara cai, tá? Só que eles revisaram o modelo. O problema é que o modelo agora considera os dados da Omicron que estavam represados, que estavam presos no sistema devido ao apagão. E depois que eles revisaram esse modelo, a curva ela antecipou. Então, quando ela antecipa, quando você tem muito mais casos entrando, significa que tem muito mais gente do que eles achavam que tinha se infectando. Então, o modelo é assim mesmo, gente. O modelo atualiza toda semana com os dados que entram. Então, agora a gente tem uma visão um pouco mais real do que é a situação que está acontecendo. Então, a curva de óbitos, ela passou para o início de fevereiro, o pico. Então, falta pouco para a gente estar vivendo o pior da pandemia, né? E ela passou de 1.000 óbitos diários. Lucas, mas vai registrar 1.000 óbitos no jornal? É muito provável que a gente não chegue a 1.000 no jornal, tá? Porque a gente tem um problema de atraso dos dados. Isso aqui é o número de óbitos projetado. Isso aqui ele considera o excesso de mortalidade, tá? O excesso de óbitos em relação ao que era esperado. Então é possível que a gente não chegue em 1.000 registrados por dia. Mas a gente pode bater, agora eu estou bem convencido disso, que a gente deve passar dos 500, dos 600 óbitos por dia, tá? Na onda de Ômicron. Então, o que aconteceu com aquela curva? Quando ela estava prevista o início, meio de fevereiro, agora ela puxou para trás um pouquinho e o pico está no inicinho de fevereiro ali, tá bom? Da curva de óbitos. E aí, Lucas, tem alguma boa notícia? Tá? Temos sim algumas boas notícias pensando nisso, beleza? E eu vou tentar transformar algo que é muito preocupante para a maioria das pessoas. Toda live que eu faço aqui, eu tento trazer a realidade, mas eu também me preocupo bastante com como que vocês vão lidar com aquela informação. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem que eu explique e tente discorrer mais sobre isso, tem vários canais de comunicação. Tem aqui no YouTube, vocês podem mandar o superchat. Tem o Twitter, tá? O @lucasanandres, que vocês podem me mandar lá um comentário em qualquer post que eu faço. Tem o Instagram, tá? Que vocês podem marcar se vocês querem. Se vocês querem, a gente reposta bastante. Vocês podem marcar a gente no Instagram com algum post de vocês assistindo a live, alguma coisa, fazendo uma pergunta, a gente responde. Tem as DMs do Instagram, tá? Então, a gente tenta sempre. E tem o grupo de membros também. Eu fico muito preocupado em como que vocês estão absorvendo essas informações. Porque realmente, quando a gente trabalha com modelos e trabalha de forma a trazer más notícias, o pessoal acha que o mundo acabou, que todo mundo está infectado e tal. Mas, na verdade, existem coisas boas para a gente tirar disso, tá? Apesar de que é bem difícil de falar de coisas boas quando você está morrendo gente. Mas essa onda da Omicron, vejam aqui, pessoal, que no ano passado, a onda de casos da Omicron, até na projeção anterior da Universidade de Washington, essa aqui é a projeção da semana passada, tá? A onda do ano passado ela já não é mais nada perto da projeção deles. A projeção da semana passada previa 2,4 milhões de infecções por dia. Essa é a projeção hoje.
Então vejam que a projeção hoje considerou o atraso dos dados, o apagão, e agora nós temos os dados que estão entrando. Então vejam que nós já passamos do pico do número de casos, segundo a previsão deles, e a gente já está descendo. Então, teoricamente, o pior em número de casos já passou. O risco de pegar a Covid já foi maior no passado, provavelmente há uma semana atrás. Já passou. Só que ainda está muito alto. A gente ainda está registrando cerca de 5 milhões de casos por dia. Seria casos de pessoas, né, que pegaram o vírus mesmo, que não vão para as estatísticas porque são assintomáticas, porque não fazem um teste. Então a gente está na casa dos 5 milhões. E aí você se pergunta, né? Vejam aqui. Essa aqui é a onda do ano passado. Tá? Vejam aqui. Esse nível de onda, o que acontece? Você tem 5 milhões de pessoas por dia, Lucas, mas esse número está errado, não é possível. Gente, a própria OMS está trabalhando com uma estimativa de ter mais de 130 milhões de casos por dia no mundo. Só que ela não registra isso tudo, não tem condição. Então, como eu falei para vocês agora, anteriormente, tem até um comentário de um especialista aí, que eu vou falar dele depois, que ele fala de 5% da detecção dos casos. A gente está conseguindo, no mundo inteiro, na média, rastrear 5% dos casos que estão acontecendo, principalmente por causa de falta de testes, etc. Então, a gente pode ter, sim, esses 5 milhões de casos por dia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esses 5 milhões de casos por dia, existem alguns especialistas, e agora eu vou trazer de novo a fala lá, tanto da Margaret Dalcomo quanto do próprio Christopher Murray, que é o diretor do Instituto de Métricas Médicas da Universidade de Washington, que ele fala: é muito provável que a Omicron represente o fim da pandemia. Porque, gente, primeiro, eu falei para vocês, né? Ela já é a doença mais transmissível da história. E ela tá pegando muita gente. Se você tem uma doença extremamente transmissível, que pega 5 milhões de brasileiros por dia, fazendo uma onda que dura basicamente um mês, a estimativa da OMS, baseada em estudos de projeções, fala que até o final de março, 50% da população mundial terá sido infectada pela Ômicron. Isso, se a gente extrapolar para o Brasil, a gente está falando de 100 milhões de casos. Então é isso que eles estão mostrando aqui. Tá? A nova projeção, considerando os dados do Brasil, estão falando de 105 milhões de casos, mais ou menos, de brasileiros infectados. E aí você tem uma imunidade pela doença, somada a uma imunidade vacinal da terceira dose, tá? E você tem, muito provavelmente, os casos tendendo a zero a partir de março. Então a gente deve viver essa última onda, e aí eu vou dar minhas ressalvas sobre isso agora, porque é muito difícil falar para milhares de pessoas e cada um entende de um jeito, então vou tentar deixar isso o mais claro possível. Essa última onda causada pela Omicron, ela deve durar até março, tá? E depois a gente deve viver um período de muita calmaria, muito provavelmente, porque a gente não deve ter novas variantes tão cedo assim, né? Você deve ter uma nova variante aí surgindo a partir da Omicron, com certeza e tudo, mas devido a essa alta imunidade coletiva causada pela Omicron, somada à imunidade vacinal e ao avanço da vacinação no mundo, principalmente de crianças, a gente pode já sim sonhar com um final de 2022 sem pandemia no mundo. E aqui eu vou repetir, sem pandemia. A gente vai ter surtos de Covid, a gente ainda vai ter que conviver com o vírus e muito provavelmente ele vai se tornar um vírus como qualquer outro. O vírus da gripe, o vírus do sarampo, o vírus da cachumba, o vírus da rubéola, vírus que são controlados por vacinas, tá? Então essa última onda de Omicron, ela acelerou um processo de imunização a um custo de milhares e milhares de vidas. E é por isso que a gente por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso, porque não era o legal a se fazer. É como se o vírus tivesse vencido. Matou muita gente, tá? E vai matar ainda. A gente tem uma curva gigantesca pela frente para caminhar ainda, mas o que o próprio Christopher Murray fala, tá? É que nós vamos, nesse relatório, deixei linkado, é o último link da descrição aí. Se vocês quiserem ler ele na íntegra, eu acho muito interessante. Ele fala que a Covid vai continuar, mas a pandemia está muito próximo do fim. Porque com essa taxa de transmissão mundial, você vai chegar numa imunidade coletiva, numa imunidade vacinal. E essa imunidade, muito provavelmente, durará em torno de 6 meses, que é o período que a imunidade ela dura normalmente, durou nas outras variantes, e a gente está contando com essa premissa. Considerando essas premissas,
né, a gente, mesmo que tivesse uma outra variante, demoraria em torno de 6 meses para que ela tivesse criado novos surtos aí, tá, e iniciasse novas ondas. Então, nesses 6 meses após essa nova onda da Ômicron que está ferrando com a gente teria esse tempo para se planejar, para aumentar a vacinação, para fabricar vacinas mais adequadas aos vírus que circulam hoje. Então, fabricar vacinas com a proteína spike modificada, para a gente se preparar para as novas ondas, porque a Covid não vai sumir do mapa. Ela vai ser uma doença que vai vir em surtos. Igualzinho não, mas parecido com a ebola, que a gente ouve falar às vezes, entendeu? Tem um surto, uma epidemia. Igual tá tendo epidemia de gripe nas Ilhas Caimã, sei lá. É isso que a gente vai ouvir da Covid. Tá tendo epidemia de Covid lá em, sei lá, Araraquara. Beleza, entendeu? Vai ser assim. Então, pelo que ele tá falando nesse comentário que foi publicado na Lancet, tá? Então não é uma visão minha, é uma visão que a própria Margaret Dallcom já trazia, tem alguns outros especialistas já trazendo também, de que, ao mesmo tempo que era muito perigoso falar do fim da pandemia antes da onda começar, agora a gente já pode ver que a onda realmente foi avassaladora e a gente está chegando numa imunidade coletiva pela Ômicron, que protege contra a Ômicron, tá? Tanto que quando a gente olha os casos no mundo, né, gente? Vejam aqui, ó. A OMS está registrando em torno de 18 milhões de casos por semana no mundo, perdão. Só que esses casos já podem estar na casa dos 100 milhões, tá? Então, a gente está perdendo muito caso. E esses casos que a gente está perdendo, vejam a curva de óbitos aqui. Esses casos causam alguns óbitos. Tanto que a curva parou de cair. Vejam a tendência que ela vinha. Os óbitos vinham caindo numa tendência. De repente eles pararam de cair. E é provável que eles estejam em estabilidade e depois voltem a cair a partir de março. É isso que o pessoal tá comentando, tá? Então a gente deve ter realmente essa última onda e depois de março a gente deve viver um período de muita calmaria, porque muita gente se infectou, tá? Então o custo disso qual é?